Tem havido um aumento no uso de inteligência artificial, como TVs e alto-falantes inteligentes e robôs inteligentes em nossas vidas diárias. A inteligência artificial é agora altamente valorizada por uma variedade de empresas de internet. O Japão começou a impulsionar vários serviços inteligentes, como supermercados não tripulados e hotéis não tripulados, assim como a implantação de robôs inteligentes para a distribuição. Quais são as capacidades desses robôs? A revelação desses robôs humanoides irá resultar em uma redução nas oportunidades de emprego, será? Erika, uma androide feminina com fala e interação humana, é uma das criações mais realistas de Ishiguro. Erika tem olhos brilhantes, lábios molhados e pele artificial, e foi desenvolvida em colaboração com a ATR e a Universidade de Kyoto, e apoiada pela Agência de Ciência e Tecnologia do Japão. Hiroshi Ishiguro, professor do Laboratório de Robótica Inteligente da Universidade de Osaka, que é sem dúvida mais conhecido por ter inventado o Geminoid HL1, um androide modelado como ele, com o seu distinto casaco de couro preto e um mop top dos Beatles, construído a partir do seu próprio cabelo, está no centro e líder do grupo. Erika, por outro lado, parece e soa significativamente mais natural do que o Doppelganger de silicone de Ishiguro ou o Geminoid F, seu anterior robô humano. Embora ela seja capaz de se mover livremente, ela tem melhorado a fala e a habilidade de ouvir e responder perguntas, com mudanças inconscientemente humanas em sua expressão facial acompanhando cada afirmação. Ela está amarrada a uma cadeira, mas os sensores monitoram o ambiente ao seu redor. Enquanto ela conversa, ela também aprende, fazendo comentários planejados. Ishiguro afirma que Erika é o androide mais bonito e inteligente do mundo. O princípio da beleza é capturado no rosto médio, então eu usei imagens de 30 mulheres bonitas, misturei suas características e usei a média de cada uma para desenhar o nariz, os olhos e assim por diante. Isso significa que ela deve apelar para todos, explicou ele. Ela é uma versão mais sofisticada do Geminoid F, outra criação do Ishiguro, vista em Sayonara, a adaptação cinematográfica do diretor Koji Fukada, da mesma peça cênica. Geminoid F fez história como o primeiro ator de cinema humanoide do mundo, coestrelando ao lado de Brierly Long no set de filmagem no Japão rural após um desastre nuclear. Enquanto os robôs no cinema são quase tão antigos quanto o próprio meio, Erika não confiou em atores humanos como no C-3PO ou na tecnologia de captura de movimento por trás, por exemplo, Sony de iRobot. Há 25 emissoras femininas listadas na página de talentos da rede e ela está no topo da lista. Além de sua data de nascimento estar listada em agosto de 2017, sua escolaridade e seu tipo de sangue foram omitidos da página do perfil. Taya Shida, uma designer de moda japonesa, foi entrevistada por ela em um de seus vídeos cobrindo notícias sobre robô. Suas conversas podem ser inteligentes e divertidas, mesmo que não sejam completamente naturais. Eu gosto de pensar em robôs como filhos da humanidade. E como crianças, nós estamos cheios de potencial para o bem ou mal. Erika disse uma vez, em um de seus muitos asides espirituosos: "Eu sei que algumas pessoas têm medo de robôs, mas a verdade é que o que nós nos tornamos depende de você. Talvez algum dia os robôs sejam tão humanos que, se você é um robô ou um humano, não importará tanto." Erika gosta de teatro e filmes de animação. Espera ir para o Sudeste Asiático e considera seu companheiro ideal como um homem com quem ela pode facilmente conversar. Durante a entrevista, quando questionada sobre sua idade, ela foi menos aberta. "Essa é uma pergunta um pouco rude. Eu prefiro não dizer." Foi a resposta surpreendente dela. Erika então virou a sua cabeça, seus olhos seguindo cada movimento de seu questionador constrangedor, enquanto ela se deslocava de lado e tentava colocar a conversa em uma base mais amigável. Um pouco inquietante, mas se a próxima geração de robôs inteligentes do Japão alguma vez rivalizar com os humanos como companheiros de conversa, talvez assim que deveria ser? Embora o dia em que cada casa terá sua própria Erika ainda esteja longe, os japoneses mostraram uma vontade notável de aceitar robôs em suas vidas diárias ao longo do ano passado. A partir do final, duas filiais da Mitsubishi UFJ Financial Group começaram a usar androides para lidar com as consultas dos clientes. Pepper, um robô doméstico humanoide, foi à venda para clientes individuais. E cada remessa desses robôs esgotou em menos de 1 minuto. Além disso, um robô companheiro chamado Kirobo voltou da Estação Espacial Internacional para a Terra, onde fez história como o primeiro robô a conversar com uma pessoa enquanto estava em órbita. O parque temático Hyu-Steenbosch de Nagasaki, Japão, inaugurou recentemente um hotel com uma equipe quase exclusivamente de robôs, incluindo recepcionistas, concierges e atendentes de vestiários, embora com colegas humanos à disposição para lidar com qualquer problema. Na Erika, Ishiguro vê uma oportunidade de desafiar a visão convencional dos robôs como inerentemente estranhos. As pessoas podem crescer e confiar mais nos androides do que nos humanos, como sugeriu uma experiência de 2 semanas com eles em uma loja de departamentos de Osaka.
Os robôs são espelho para uma melhor compreensão de nós mesmos. Ele argumenta: nós vemos qualidades humanas em robôs e começamos a pensar sobre a verdadeira natureza do coração humano, sobre desejo, consciência e intenção. É enervante conhecer Erika pessoalmente. Sua habilidade de retratar uma ampla gama de emoções usando dezenas de atuadores pneumáticos instalados sob sua pele de silicone deixou este humano sem palavras quando Ishiguro lhe pediu para participar de uma conversa japonesa. Com Erika, agora mesmo, só é possível falar sobre tópicos particulares, mas especialistas preveem que conversas de fluxo livre com ela podem estar a caminho em um futuro próximo. Ao invés de se contentarem com características semelhantes às humanas, mas não exatamente com características que podem colocar as pessoas no limite diante de um androide em movimento e falante, os desenvolvedores terão que dar aos robôs uma presença mais humana, o que os japoneses chamam de Sonzaiken. De acordo com Ishiguro, quanto mais eles se parecem com humanos, desde sua aparência física até a capacidade de conversar naturalmente, mais fácil será para superarmos aí nossos medos. E será necessário que eles sejam capazes de prever as intenções e os desejos de um humano e depois se referir a um sistema interno a fim de corresponder parcial ou completamente a essas intenções e desejos em sua reação. Além disso, robôs femininos japoneses estão em chamas. Sua pele é idêntica de pessoas reais. E a função reprodutiva se tornou o ponto de venda mais importante. No campo da pesquisa e desenvolvimento de robôs, o Japão sempre esteve na vanguarda da combinação da inteligência artificial com a robótica. Esposa é o nome de um robô feminino que está sendo desenvolvido atualmente no Japão e está rapidamente se tornando popular entre amigos homens, especialmente otakus, que não têm namoradas. Este robô é único entre os outros que já vimos. Ela não é uma entidade fria e mecânica, ela é altamente brilhante, tanto externa quanto internamente, e idêntica a uma pessoa real. Muitos usuários masculinos começaram a desprezar suas próprias namoradas. O que há de tão atraente neste robô, esposa, e por que é tão popular entre os homens? A personalização é o primeiro serviço. O corpo deste robô é construído a partir de um gel de sílica único. A pele criada por este gel de sílica parece de uma pessoa genuína, mas, como a temperatura e a textura do corpo não são idênticas à de uma pessoa real, um sistema de temperatura constante é usado no interior. Uma diferença incrível. No entanto, este ainda é o principal ponto de venda do robô. Além disso, este robô é altamente adaptável. Os padrões de beleza de todos são únicos e podem ser adaptados à altura, peso e forma do corpo de uma pessoa. Enquanto você desejar, seja uma deusa ou uma estrela feminina em seu coração, os fabricantes são capazes de adaptar a produção para satisfazer as necessidades emocionais da maioria dos otaku. Além do trabalho doméstico regular, as funções deste robô podem ser descritas como fácil utilização. Ela se expressa e pensa por conta própria por causa das configurações avançadas do chip de inteligência artificial. A coisa mais essencial sobre ela é que ela tem um bom olho para linguagem e expressão. Ela também pode falar com você se você estiver chateado e esclarecê-lo. Este robô é relatado como sendo um trabalhador duro que não perde a calma. A capacidade deste robô de se reproduzir é de longe sua característica mais atraente. Numerosos indivíduos duvidam da capacidade do robô de ter filhos. É razoável supor que este robô seja capaz de se reproduzir, mas isso não implica que ele é capaz de dar à luz, mas sim que é um processo interno. A estrutura do robô é idêntica à de um ser humano. Eles são capazes de simular o processo de nascimento. Naturalmente, quando a tecnologia avançar no futuro, será viável instalar um dispositivo de bebê de proveta dentro do robô, permitindo que o robô dê à luz a uma criança. De importância primária é o baixo custo do robô, apenas cerca de 100 mil yuan, que é aproximadamente 15 mil dólares americanos. Muitos homens acham esta robô atraente porque ela custa menos que o custo médio de uma noiva, e é por isso que ela se tornou tão popular. Você compraria esse robô feminino se ele tivesse disponível para você? Vamos saber o que você pensa sobre estes robôs humanoides femininos na seção de comentários abaixo.